Salve, salve, sétimo ano. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estou aqui para compartilhar mais um roteiro de estudos da nossa terceira semana. Espero que vocês estejam aproveitando cada aula, cada conteúdo novo, beleza? Agora a gente vai explorar um pouco mais aquele conteúdo da semana passada, que foram as formas nominais do verbo e a questão dos mitos, mais no plano da cultura e da literatura, né? Então a nossa semana está dividida novamente entre cultura, literatura e língua gramática, tá certo? Então vocês vão perceber aqui formas nominais do verbo, semana 2, e também mitos, semana 2, com a epopeia aqui, os Lusíadas. Então, qual que é a nossa primeira aula? Que são duas, na verdade, né? Terça-feira, primeira aula. Conheça a história do mito fundador do Ocidente a partir do mundo grego. Então, você vai abrir o link desse material e vai poder assistir esse vídeo, turma, que explica como que os gregos entendiam a origem do mundo, a origem do universo. Tá? É uma pergunta que todos os povos fazem. Todas as culturas fazem essa pergunta. A gente já sabe isso, né? Então, a gente viu algumas na semana passada e agora vai ver essa importante, que é a grega, né? Da mitologia greco e latina depois também. Para quem transita na cultura e contemporânea, já tem várias referências aí de jogos, filmes, livros, etc. Vocês vão lembrar aí. Depois eu aguardo o retorno de vocês. A segunda aula, turma, você vai ver um mito nosso, que é uma epopeia, na verdade, de um herói ocidental, europeu, português, Vasco da Gama. Qual foi a façanha de Vasco da Gama? Você vai conhecer aqui, estudando um pouco sobre esse livro chamado Os Lusíadas. Vai abrir material, um vídeo de Portugal, turma, então vocês vão sentir um pouco aqui do sotaque lusitano, mas vale muito a pena, esse vídeo tá fenomenal, explicando certinho a origem da epopeia clássica, depois essa origem renascentista, que é a versão dos Lusíadas do Luís de Camões, um dos nossos grandes poetas da língua portuguesa. Turma, vocês vão ter esse primeiro contato agora já, conforme combinado, já você vai para as atividades. Então, o ideal, na verdade, é assistir o primeiro vídeo e já ir para as atividades do vídeo 1, da aula 1. Qual é o nome do par oposto, ou seja, do casal que entra em contato nos primórdios, de acordo com esse mito de origem aqui? Então, tem uma espécie de homem e mulher já. Aí você vai entender no vídeo que casal é esse, né? Que encontro é esse. Representados no que, na verdade, né? Esse homem e uma mulher. Depois, pergunta, como que Gaia vai enfrentar Urano? Depois, palavras, turmas, do nosso vocabulário contemporâneo que tem uma raiz, tem uma etimologia que a gente chama, que dialoga com esses deuses, esses titãs do mundo da filosofia greco-latina. Então, eu quero que você encontre pelo menos aí uma palavra que tem a mesma origem, tem a mesma raiz, beleza? Se esforce aí que é possível lembrar, turma. Inclusive, ele é o deus disso aí, ele controla esse fenômeno que você vai encontrar uma palavra contemporânea que tem o mesmo nome que ele. Então, assistiu o vídeo 2, vai para as respostas da aula 2 sobre esse poema épico, heróico, beleza? Essa foi a nossa terça-feira, as nossas duas aulas. Agora você volta para a questão da língua, das formas nominais do verbo, novamente, aula 3, o infinitivo. Vai abrir o material agora. Na semana passada, turma, eu dei vídeo só sobre isso, e hoje eu trouxe apenas na forma texto, para você visualizar mesmo a frase escrita, para você visualizar mesmo como que o verbo se comporta aqui no infinitivo, ou seja, ele não está flexionado em nada, turma, não tem pessoa, tá? Não tem tempo, ele está no infinito, ou seja, ele está livre, beleza? É o verbo na sua origem, mesmo na sua raiz, tá? Então, infinitivo pessoal, você vai ver os exemplos aqui, vai entender, depois volta para os exercícios, uma aula produtiva, turma, você vai escrever exemplos seus, tá? Vai pensar frases aí com um infinitivo, o qual você quiser, depois um impessoal, depois um pessoal. Aula 4, uma forma nominal gerúndio. Tá? É bem comum, né, turma? É uma espécie de
digamos assim, que o telemarketing usa muito o gerúndio, né? Os atendimentos, né? Nós vamos estar providenciando, nós vamos estar fazendo, o senhor vai estar querendo. Então, esse é o gerúndio hoje, numa forma bem comum aí no telemarketing e nos atendimentos, enfim, mas ele funciona, não é proibido não, tá, turma? É só esse fenômeno exagera no uso do gerúndio. Vamos lá. Viu na semana passada, né? É a ação em processo, ou seja, falando, estudando, trazendo, querendo. Bem tranquilo. Fora lá, vai escrever na primeira conjugação do gerúndio, depois na segunda, depois na terceira. Confere o material que você vai entender quais são essas 3 conjugações aqui, depende do tipo do verbo lá, como que ele termina. Chegamos já na nossa aula, turma. Particípio, um pouquinho mais complicado, talvez. Ele tem, também, a gente já viu na semana passada entre ele, né? Particípio regular, particípio irregular. Depois você vai ver aqui também na primeira conjugação, na segunda e na terceira. Confere o material, turma, e os exemplos. Depois vai fazer os exercícios aqui para postar a foto das suas respostas, escreva uma frase de cria, turma, um exemplo aqui, e depois você vai copiar os verbos que se comportam das duas formas, de forma regular e de forma irregular. Depois vai fazer um exemplo para cada verbo, um na forma regular, um na irregular, um na forma regular, um na irregular, de cada um desses verbos que estão ali listados. Você vai ver que eles são 6, faz um exemplo de cada um aqui para cada. Tranquilo? Encerrar nossa semana, turma. Passou rápido aqui, né? Na sexta-feira, para você não se perder, para você dar uma revisada, confere se você respondeu todas as perguntas. Então, na sexta-feira você encontra em atividades essa revisão aqui, que na verdade ela só repete todas as perguntas, todos os exercícios que foram feitos durante a semana. 7º ano, muito obrigado pela atenção. Aproveitem, boas aulas com todas as disciplinas. Até mais, um abraço.